A segunda onda da Covid-19 no Amazonas provocou um dos piores momentos da vida dos amazonenses, muito mais forte do que no primeiro momento, onde o vírus ainda era desconhecido. Desta vez, a população ficou sem ar, sem poder respirar. A corrida às fábricas produtoras de oxigênio foi inevitável. Na frente dos hospitais, familiares com cilindros nas mãos. E nos carros. O insumo virou o produto mais procurado no estado para salvar vidas. 2.460 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas e 148 pessoas morreram acometidas pela doença. A Covid-19 todos os dias faz novas vítimas. Mas a prioridade do governo do Amazonas com os gastos públicos é surpreendente. Nos últimos 2 anos, na gestão do governador Wilson Lima, do PSC, já constatamos e denunciamos diversos gastos sem nenhum cuidado com o bem público. Por exemplo, em plena pandemia da Covid-19, o Estado contratou sem licitação uma árvore de Natal por R$1,5 milhão que foi instalada no Largo São Sebastião. Árvore essa que, segundo a população, era a mesma do ano anterior. E tentando consertar o erro, a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural informou que a contratação incluía eventos natalinos e produção artística de eventos. Mas na época da contratação estava em vigência um decreto estadual que reforçava as medidas de distanciamento para evitar a aglomeração de pessoas devido à pandemia. Outro gasto que foi denunciado aqui no programa Amazonas Diário já este ano e questionado por deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas foi o contrato de jatinhos para atender o gabinete do governador. Nos últimos 2 anos de gestão de Wilson Lima, foram gastos em aquisição de oxigênio com a única empresa que fornece esse gás medicinal para o estado, a White Martins, cerca de 32,7 milhões. Em contrapartida, no mesmo período, o governador do Amazonas gastou com publicidade e propaganda mais de 176,5 milhões em contratos com 4 empresas. Esse valor gasto com publicidade é 5 vezes maior do que a que foi gasta com oxigênio. As propagandas do governo mostram um estado onde tudo está acontecendo e sendo resolvido, como esta, onde o governo está resolvendo o problema do oxigênio. E também da chegada da vacina. Lave sempre as mãos. Só saia de máscara e evite aglomerações. Cada um deve cumprir o seu papel. Cada cidadão amazonense importa. Nessa guerra, lute ao lado da vida. As prioridades de fato do governo com o estado é clara. O governo do Amazonas preferiu gastar bastante recurso público com a sua própria imagem do que adquirir mais gás medicinal, sabendo que o estado está passando pela pandemia da Covid-19. São cerca de 143,8 milhões de diferença do que foi gasto com publicidade e propaganda ao invés da aquisição de oxigênio. De acordo com dados de um projeto básico elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, a SES, pelo menos desde o dia 23 de novembro, a Secretaria sabia que a quantidade de oxigênio hospitalar disponível seria insuficiente para atender a alta demanda provocada pela pandemia. Foram vários colapsos registrados na saúde pública do Amazonas, mas nenhum doeu tanto na população como a do início de janeiro, com falta de oxigênio nas unidades de saúde pública de Manaus e em outras cidades do interior do estado, que matou dezenas de pessoas. Após essa crise, o governo lançou o chamamento público de número 09/2021 para aquisição de usinas de oxigênio, onde relatamos todas as inconsistências do edital na coluna publicada na última segunda-feira.
carteira. E segundo o cronograma de desembolso, o governo do Amazonas pretende pagar nas 20 usinas cerca de 12 milhões de reais. Mas o mesmo valor estipulado pelo governo do Amazonas para ser gasto na aquisição dos equipamentos para fabricar oxigênio já foi empenhado em gasto com publicidade. De acordo com o portal da Transparência, em janeiro de 2021, o Estado já empenhou mais de 12,8 milhões em publicidade e propaganda com as 4 empresas onde pode-se dizer favoritas desta gestão.